Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho e Danilo Martins aqui na área para dar seguimento aí aos nossos especiais para a Copa do Mundo 2018. Já falamos das nossas apostas para os artilheiros da competição, para bola de ouro, luva de ouro, e agora a gente vai esmiuçar cada uma das seleções, dando as nossas dicas de apostas para esses times. Lembrando que esse é um complemento para o guia que a gente escreveu lá no site do queroapostar.com, que está linkado aqui embaixo, com uma análise muito mais aprofundada de cada uma das seleções, forma como é que eles jogam, história, como é que se classificou, enfim, todo o guia é esmiuçado sobre as seleções para você aprender e se aprimorar cada vez mais sobre os times para poder fazer as suas melhores apostas. A gente vai começar hoje analisando os grupos A e B e vão ter ainda outros 3 vídeos analisando os outros 6 grupos que faltam, beleza? A gente vai começar falando então sobre a Rússia, seleção da casa e que chega aí cotada para passar, né, Danilo? Mas tem aposta boa para a Rússia? Não tem. A Rússia está no grupo com a Arábia Saudita, Uruguai e Egito, né? Já complementando a informação do grupo A. E para mim a Rússia não tem uma aposta boa. É uma seleção que joga em casa, mas que não tem qualidade. As odds estão pagando 1,35 para ela passar de fase, em cerca de 1,35, mas é uma seleção que a gente também não pode desconfiar que vai cair fora. Então assim, não dá pra confiar nem que a Rússia vai passar nem que vai ficar fora. A gente tem o Kukurin, que é uma ausência no time, não sabemos como o time vai lidar com isso, não sabemos se a torcida da Rússia vai influenciar muito, vai influenciar pouco. Então, com o mercado tão incerto, com as odds tão justas, a gente preferiu ficar de fora aí das apostas na Rússia. Quando a gente vai pegar uma aposta de longo prazo, a gente tem que ver se as apostas de curto prazo pagam mais ou são melhores opções. Porque, por exemplo, nesse caso da Rússia, para a Rússia passar de fase, como o Danilo falou, está 1,36, mas para a Rússia ganhar da Arábia Saudita está pagando 1,40. Então é difícil imaginar que a Rússia vai passar de fase sem ganhar da Arábia Saudita. Então sem precisar de jogar outros 2 jogos, você pega uma cotação maior para ele ganhar só da Arábia Saudita. Então esse é o caso aí onde a gente vê que a aposta de longo prazo não tem valor. A Rússia, como a gente falou, vem com uma das seleções mais fracas aí dos últimos anos para o país. Não fosse o fato de jogar em casa, eu descartaria a Rússia na primeira fase. O fato de jogar em casa motiva muitos atletas, a torcida empurra, tem ainda uma questão política que a gente não pode descartar. Tem um bom meio campo que é o Dzagoev, mas sozinho é difícil esperar que ele vai fazer muita coisa e a defesa é fraca. Então para a Rússia, nesse caso, a gente vai deixar para analisar individualmente as partidas do que recomendar uma aposta de longo prazo, beleza, galera? Agora nós temos a Arábia Saudita, a seleção cotada a ser lanterna do grupo, que tem odds, né, de que muito ajustadas, pagando aí pouquíssimo para a Arábia Saudita terminar em último do grupo, e infelizmente não dá para desconfiar disso. A previsão é que ela realmente termine sem vencer ninguém essa fase de grupos aí. Uma seleção que está cotada para ser o saco de pancadas, pode ser inclusive o fiel da balança para saldo de gols, né? Visto que pode acontecer um empate, por exemplo, entre Rússia e Egito, e aí ficar dependente do que o saldo que esses times vão fazer contra a Arábia Saudita. Então essa é a questão, a gente vai ter que analisar bastante nos jogos individuais, mas uma seleção que não tem grandes nomes, tem um ou outro bom jogador, mas não é um grande sistema defensivo, não tem uma grande seleção. Contra esses outros times do grupo é difícil esperar, foi goleado aí contra o Peru em amistosos recentes, chegou a fazer um gol contra a Alemanha que deu uma esperançazinha, mas a gente sabe que a Alemanha não se empenha muito em amistosos, então a Arábia Saudita realmente não tem aí muito o que esperar dela, a não ser que sofra alguns gols. A gente vai tentar focar nos jogos, às vezes alguma aposta de handicap ou focar em apostas de artilheiro, como a gente vai falar daqui a pouquinho. O outro time desse grupo é o Egito, que teve confirmada a volta do Salah após aquela lesão no ombro na final da Champions League. E o Danilo tem alguma dica interessante aí pra bet do Egito, né? Sim, sim. Lembrando que o Salah volta só no segundo jogo da Copa do Mundo. O primeiro será contra o Uruguai. E é o jogo com menos chance do Egito marcar gols, porque o Uruguai tem uma zaga bem informada, com o Godinho, o Jimenez. Mas enfim, o Egito tá pagando para marcar mais de 3 gols e meio na fase... no torneio inteiro, aliás, pagando 2,10 na 188bet. É uma cotação interessante. Por quê? Primeiro, tá num grupo acessível, a Rússia tem uma zaga com uma desconfiança enorme. Sim, pega uma Arábia Saudita na última rodada, onde o Egito pode estar eliminado, já jogar num jogo com cara de terceiro lugar, com ou então precisando golear pela questão do saldo que eu falei. Ou precisando fazer gols para passar de fase. Então assim, o cenário da última rodada é muito bom contra a Arábia Saudita, que já vai estar eliminado provavelmente. Contra a Rússia dá pra cavar 1 ou 2 golzinhos, e contra o Uruguai também dá pra fazer um gol, por que não? E se passar de fase, ainda pode talvez vai ter mais um jogo com mais chance de fazer gol. Contra uma Espanha e Portugal, até passar de fase, claro que é muito difícil, mas futebol tá aí pra isso. E pode passar para umas quartas de final, enfim, é uma aposta muito interessante, ao meu ver. Para fechar o grupo, temos aí o Uruguai, a seleção mais tradicional desse grupo, que já foi bicampeã mundial, uma seleção muito forte, com alguns jogadores muito bons, cascuda, né, porque vem, claro, pode ser a última Copa dessa geração, com Cavani, com Suárez, com Godin,
Jimenez, Muslera. Exato. Então é uma seleção que já tem experiência em Copa do Mundo, Sim. passou de fase, foi bem na África do Sul, caiu para Colômbia nas oitavas, que depois acabou sendo eliminada pelo Brasil, mas estava já sem o Suárez, que mordeu o Chiellini, então já estava sem aí o seu principal jogador, então o Uruguai realmente não teve como passar e avançar mais na Copa do Mundo 2014, mas nessa Copa, num grupo acessível, tem tudo para classificar em primeiro, né, Danilo? Tem tudo para classificar. E a gente tem uma aposta que a gente divergiu bastante, que o Tiquinho não concorda tanto, mas enfim, estamos aí para isso. Uruguai para cair nas oitavas de final, pagando 2,25 na 188bet. Na minha opinião, o Uruguai passa de fase, num grupo bem acessível, a melhor seleção que tem, e ele enfrenta provavelmente Portugal ou Espanha, duas seleções mais qualificadas que ele tecnicamente do grupo B. Essa odds valeria muito na segunda fase, nas oitavas de final. Por quê? Tá pagando 2,25. Num cenário como Espanha e Portugal contra o Uruguai, nenhuma das seleções teriam essa odds para passar de fase. Sim. Então a gente tá tendo uma odds muito legal. Se Espanha e Uruguai jogassem, por exemplo, estaria pagando 1,20 para a Espanha passar das quartas de final. Contra Portugal estaria 1,50, 1,60 ou talvez 1,40, a gente não sabe muito bem. A gente está projetando, na verdade, naquele raciocínio mesmo lá da Rússia contra a Arábia Saudita. No caso que a gente está colocando que provavelmente o Uruguai vai passar. Não vai ser favorito contra qualquer uma das duas seleções do grupo B que a gente também está projetando que vai passar, que é Portugal e Espanha. É como se a gente estivesse pegando um dupla chance em Portugal e Espanha a 2,25. Sim, né? Essa bet só daria ruim no termos de valor se o Uruguai caísse na primeira fase, o que eu não acredito, e se ou Marrocos ou Irã passassem no grupo B para a próxima fase, o que eu também não acredito. Então, para mim, porque nesse caso o Uruguai seria favorito contra essas duas seleções. Sim. O meu pé atrás, na verdade, é porque eu acho que o Uruguai vai passar em primeiro nesse grupo. E eu acho que contra Portugal o Uruguai não é tão underdog assim. Mas nesse raciocínio de que ele seria underdog de qualquer jeito e o 2,25 ele seria de valor, né, nesse caso, vale a bet. Eu só faço a ressalva porque eu acho que o Uruguai, se bobear, tem chance sim de passar contra a seleção de Portugal. Seria um jogaço, uma bet que eu achei que faltou na bet de artilheiro lá, a bet pro Cavani ser o artilheiro da seleção, que paga 2,37, uma vez que ele é uma referência, é o jogador que bate pênalti, então é bom cabeceador, enfrenta seleções fracas, então acho que o Suárez vai jogar em função do Cavani, e fica a minha dica aí pro Cavani ser o artilheiro do Uruguai, pagando aí 2,37, então a gente fica com duas escolhas para esse jogo em específico. Finalizamos o grupo A, vamos agora para o grupo B, que a gente acabou pincelando um pouquinho já que a gente projetou os confrontos anteriores, por isso que a gente fez de 2 em 2 no grupo, até para já projetar essas apostas aí de oitavas e tal. Grupo B, que tem aí Espanha, Portugal, Marrocos e Irã. O Irã que tende a ser dessa vez o saco de pancada do time também, né? Sim. Começando pelo Irã, então, eu acho uma seleção muito defensiva, que joga num padrão tático muito fechado do técnico Carlos Queiroz. Foi a seleção que marcou menos gols da Copa de 2014, uma das três que marcaram menos gols, um gol marcado só nas 3 partidas, que era na primeira fase. Então acho que tem uma aposta interessante para o Irã novamente, que continua com o mesmo projeto tático. Irã para marcar menos gols na Copa do Mundo, ser a seleção com menos gols da Copa do Mundo, pagando 8,50 a cada real investido na 188bet. É uma aposta que tem os seus riscos, porque a gente tem outras seleções fracas como a Arábia Saudita, como o Panamá, que não são bem cotadas, mas diante do grupo que o Irã tá, porque o Marrocos é uma seleção que é forte defensivamente, Portugal sabe muito bem mesclar jogos onde ele é favorito, ele ataca mais, e jogos onde ele não é favorito, ele defende mais. Então a tendência é que Portugal vá pressionar bastante o Irã, e a Espanha é uma seleção que tem muita posse de bola, e é difícil imaginar o Irã marcando gol na Espanha também, porque se bobear não vai conseguir, vai ter muito pouca posse, então vão ser poucas as chances que o Irã vai criar nesse grupo, e para ter alguma chance de se classificar, o time tem que se fechar e apostar em contra-ataque. Então eu acho que o Irã também realmente não vai fazer muitos gols, essa aposta tem sim o seu valor e está aí recomendada para você, com uma odd de 8,50, uma aposta aí visando longo prazo. E tem mais uma também, muito boa, do Irã. Essa aposta tem muito a ver com aquela coisa de valor, da gente calcular valor, né? O Irã para perder todos os jogos do grupo pagando 3,75. Marrocos, no jogo contra o Irã, na estreia do grupo, aliás, está pagando 2,05. Ou se está um pouco mais disso, não vai muito longe disso não. E na minha opinião, o único jogo acessível para o Irã é contra o Marrocos, porque ele perde, na minha opinião, com certeza para a Espanha e Portugal. Claro que pode acontecer uma zebra, mas a previsão é que Espanha e Portugal vençam o Irã, até porque querem passar de fase a todo custo. Principalmente a Espanha, que caiu fora na primeira fase em 2014. E aí a gente tem um ML, entre aspas, para o Marrocos, que é uma seleção muito qualificada, que eu já estudei com o Gustavo, inclusive com o Caio, para vencer o Irã, entre aspas, pagando 3,75, porque seria o único jogo que o Irã poderia complicar
a vida de uma equipe no grupo B. Então o Irã, para perder todos os jogos do grupo, pagando 3,75, com a explicação de que o Irã só poderia tirar pontos do Marrocos. A outra seleção desse grupo que tende aí a ser eliminada, mas eu já vi algumas pessoas dando aí que pode surpreender, é o Marrocos, um time que é coeso taticamente, também assentado aí muito na defesa, tentando aí achar algum gol. Acredito que ele vai jogar fechado também contra Portugal, vai jogar fechado contra a Espanha e aí contra o Irã vai se soltar um pouquinho mais para tentar fazer os seus gols. Como as odds estão muito ajustadas também na expectativa de Portugal e Espanha passar, qualquer bet pro lado de Marrocos ela acaba sendo muito arriscada, então a gente vai pular e não vai fazer nenhuma recomendação de apostas nessa seleção, deixando a ressalva aí de que se você procurar em outros guias, tem algumas pessoas aí, inclusive o Gustavo Maturano, que arrisca aí que o Marrocos pode surpreender nessa Copa do Mundo. O Gustavo gosta bastante da seleção do Marrocos e realmente é uma seleção talentosa. Tem Benatia, tem o Ziyech, que é um jogador bastante conhecido na Holanda, na Europa, entre os que acompanham lá, né, e o Gustavo, o pessoal que gosta do futebol de lá acompanha bastante. É uma seleção legal, pode surpreender. Entre Irã e Marrocos, aliás, eu fiquei com o Marrocos 1000 vezes para surpreender um dos dois grandes do grupo. Mas, bet, assim, em longo prazo eu não vi nada também de muito valor. Qualquer coisa no Marrocos ou no Irã é muito arriscada num grupo onde a Espanha está sedenta pela vaga e Portugal, claro, vem jogando bom futebol, atual campeã da Euro. Bom, a seleção da Espanha chega aí como grande favorita nesse grupo, embora Portugal tenha sido campeã da Eurocopa. Eu acredito que a Espanha passa sim em primeiro, é um time que tem grandes chances, tem gente picando até para ser campeã da Copa do Mundo, com grandes talentos, um time com excelente toque de bola. Ver a Espanha jogando dá gosto de ver. Decepcionou em 2014, na verdade, né, depois de ter sido campeã em 2010. Uma seleção também que vem com grande expectativa, odds baixas na grande maioria dos jogos. E a aposta que a gente fez para essa seleção, ela tá, na verdade, no vídeo nosso sobre artilheiros, que a gente colocou aí o Rodrigo Moreno para ser o artilheiro da seleção da Espanha, né, pagando 7. E o Gustavo colocou no guia da Copa do Mundo para o Isco ser o artilheiro com a cotação de 6. Então você vê os argumentos aí desse vídeo do nosso guia, que como eu falei, tá linkado aqui embaixo, e escolhe qual que é a melhor para você aí na sua avaliação. É uma seleção bem cotada, que inclusive nas bets individuais a gente pode pegar aí handicaps e gols, etc. Eu acredito que vai ser aí as apostas no toante da Espanha. Sim, também concordo com você, acho que a Espanha tá com uma seleção muito boa, tá num momento legal, vem de bons amistosos, vem de uma Copa do Mundo que não foi tão boa e por isso vai entrar com tudo nessa Copa, bem ligado na primeira fase, isso é muito importante contra Marrocos e Irã. Ela vai jogar sabendo que pode dar um novo vexame, então isso é muito legal, uma seleção que vem ligada. A mais ligada, acho, junto com o Brasil, é a Espanha. Falta Portugal. Portugal é a última seleção do grupo B, né, que a gente deixou para analisar, e eu tenho uma bet só em Portugal, que eu selecionei aqui, a que eu achei mais legal, para terminar em segundo do grupo pagando 2. Eu acho que é uma bet legal. Eu acho que Portugal, para terminar em segundo do grupo, tem mais de 50% de chances. Tá pagando 2 para 1, então eu tô com o valor da minha opinião. Eu acho que o momento de Portugal para cair fora é muito difícil de acontecer. E também para vencer a Espanha, eu ter mais saldo de gols que a Espanha, num possível seria empate, basicamente um DC contra a Espanha pagando 2 também, tendo em vista que Portugal provavelmente vai passar por Marrocos e pelo Irã. É uma aposta que tem os seus riscos, é só pra meio que não deixar batido. É uma aposta com mais risco, aliás, de todas, acho que é essa. E engraçado que é que tem a cotação mais baixa, né? A mais baixa, a que menos confio de todas. Aliás, eu confio mais no Irã pra marcar menos gols pagando 8,50 do que nessa. Aliás, é quase igual a confiança. Isso quer dizer que odds não mostra tudo, né? A gente, não é porque a cotação tá menor que a outra que a gente confia mais nela. Pois é, mas a gente não pode descartar Portugal, porque é um time que vem campeão da Euro, jogando de forma muito inteligente, tem, se não é o melhor o jogador do mundo, né? Alguns acham, outros não. É uma discussão, mas é um cara que joga demais, é artilheiro, ele chama a responsabilidade, faz gol em momento importante, bate falta, bate pênalti. Então o fato de ter um Cristiano Ronaldo na sua seleção, uma seleção muito entrosada, que já passou por fases de mata-mata, né? Já tendo vencido aí uma Euro contra grandes seleções, bateu a França na última final, então a gente não pode descartar Portugal. Essa aposta, se você gostar dela, investe bem pouquinho, não arrisca muito não. Como na verdade é a dica que a gente dá para todas as apostas. As apostas de longo prazo são apostas que muitas pessoas levam como uma toada de diversão e tudo mais. A gente nunca leva nada em diversão, uma vez que isso é parte da nossa profissão. A gente se permite apostar um pouquinho mais na época de Copa do Mundo, arriscar um pouco mais, né? Apostar um pouco mais é arriscar, mas arriscar não muito, arriscar aí meia unidade, uma unidade no máximo em cada uma dessas apostas. Não precisa nem de pegar todas, ver aquela que mais tá de acordo com o que você
tá analisando aí para suas apostas de Copa do Mundo, lê o nosso guia que tem todas as dicas lá para você tirar o que vai de encontro às suas apostas, porque eu acredito que o apostador se forma com boas informações e boas opiniões. Só um adendo ao que você estava dizendo sobre as apostas antes da Copa começar, de longo prazo. Eu acho que você tem que realmente colocar um limite no seu bank, fazer um bank separado para a Copa. Aliás, o Danilo Pereira fez até um vídeo muito bacana esses dias, falando sobre as apostas em longo prazo, dizendo que vai ter 2 banks, inclusive um para a Copa do Mundo, separando, né, delimitando. Então também é uma característica muito legal para a Copa. Se divirta, mas com responsabilidade, não invista tanto, coloque uma parte para longo prazo, uma parte para apostar na Copa. É uma época de diversão, mas claro, ninguém quer perder dinheiro, né? Exato, essa é uma oportunidade, aliás, de você pegar algum bônus numa casa de aposta que você ainda não se registrou, bônus grandes, a Rival tá com bônus de 777, a 1xBet tem bônus de 500, NetBet tem bônus de 500, enfim. Aqui embaixo tem uma lista de bônus para você se registrar e ganhar aí um valor, dobrar muitas vezes o valor do que você está depositando, e tem também a lista de promoções específicas para a Copa do Mundo, que é uma época que chove promoções, então nesse cenário onde a gente está disposto a arriscar um pouco mais, é bom você já apostar com bônus, né? E pegar as promoções, ótimas promoções muitas vezes que as casas disponibilizam pra gente, beleza? Então esse foi o nosso primeiro vídeo da Copa do Mundo, analisando os grupos A e B com as nossas apostas, e em breve a gente volta aí com outro vídeo analisando os grupos C e D, beleza? Um forte abraço aí pra todo mundo, não deixe de curtir a gente nas nossas redes sociais, se inscrever no canal, e é isso daí, um forte abraço e boas apostas.